No próximo capítulo da novela Dona de Mim, o clima vai explodir em todos os núcleos, e nada será como antes. Enquanto a internet vibra com um vídeo inesperado, Cami e Léo tentam lidar com a exposição causada por Bárbara. A lutadora, obcecada por fama, ultrapassa o limite entre o ringue e a vida pessoal, publicando momentos íntimos do grupo sem autorização. Léo tenta manter a calma e brincar com a situação, mas Cami perde o controle. Você não percebe que isso é invasão? Dispara, antes de gravar um desabafo que viraliza e a transforma, ironicamente, em símbolo de autenticidade. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você está assistindo a novela. Em outro ponto da trama, Ricardo mostra que é um mestre da manipulação. Com aparência de arrependido, ele engana Tânia e a convence a abrir a porta. Assim que vê a chance, aciona a polícia. O plano dá certo, por um instante. Ao perceber a traição, Tânia foge em desespero, sem rumo, ligando para Wanderson em busca de abrigo. Do outro lado da linha, Ricardo liga para Jaques e o alerta. Ela está descontrolada. Pode fazer uma besteira. Jaques sente o peso da culpa e promete encontrá-la antes que seja tarde. No ginásio, o clima é de tensão. Rian observa o comportamento agressivo de Lucas, que treina como se lutasse contra seus próprios fantasmas. Desconfiado, ele confronta Bárbara. O que você está escondendo dele? Nervosa, ela nega, mas não convence. Quando a luta começa, Lucas é puro instinto. Seus golpes impressionam Romano e o público vibra. Porém, no auge da vitória, o atleta desmaia. O ginásio mergulha em pânico. Rian corre até o irmão e encara Bárbara com fúria. Você sabia que ele estava doente, não sabia? Ela tenta se justificar, mas a verdade já está exposta. O público, antes encantado, agora a julga em silêncio. O espetáculo acabou e a realidade vai cobrar caro por cada mentira. Jaques vai mostrar que é capaz de qualquer coisa para alcançar o poder absoluto. O empresário, com seu sorriso ensaiado e olhar frio, vai traçar um novo plano, ousado e perverso, para assumir o comando da Boaz. Sua estratégia será uma combinação de manipulação emocional, chantagem velada e sedução calculada. Ele usará duas mulheres como peças principais em seu jogo: Filipa, a viúva vulnerável de Abel, e Rosa, sua própria mãe, enfraquecida pela culpa e pelas lembranças do passado. Jaques percebe que Filipa, ainda abalada pela morte do marido, busca refúgio em qualquer gesto de afeto. Ele se aproveita disso. Passa a se mostrar protetor, compreensivo, quase um confidente. Finge se importar com o sofrimento dela e com o futuro de Sofia, a menina que agora vive longe da mansão. Aos poucos, começa a plantar ideias, com frases sutis, ditas sempre em momentos de fragilidade. Você é a única capaz de dar a Sofia a vida que ela merece. Ele sussurra, sabendo que está abrindo o caminho para um golpe maior. Filipa, sem perceber, começa a se deixar guiar. Acha que está lutando pela felicidade da menina, quando, na verdade, está servindo aos planos de Jaques. Ele a encoraja a pedir legalmente a guarda da menina, afirmando que essa será a melhor forma de proteger Sofia de influências negativas. O que ela não imagina é que Jaques quer muito mais. Ele quer usar a guarda da garota como ferramenta de controle sobre Rosa, e assim recuperar a liderança da Boaz, a fábrica que considera seu verdadeiro trono. Enquanto isso, Rosa mergulha em delírios provocados pela culpa e pela saudade da neta. Em uma noite de alucinação, ela chega a confundir sombras com a imagem de Sofia correndo pelos corredores da mansão. Ao amanhecer, Jaques aproveita a confusão mental da mãe para se apresentar como o filho salvador. Com voz calma, promete trazer Sofia de volta. Eu vou cuidar de tudo, mamãe. Pode confiar em mim, ele diz, com um tom tão convincente que até Rosa acredita. Mas a intenção dele está longe de ser nobre. Cada palavra, cada gesto calculado serve apenas para consolidar sua influência. Ao mesmo tempo em que conforta a mãe, Jaques alimenta o ego ferido de Filipa, oferecendo apoio, atenção e, finalmente,
Um convite irresistível. Fique no meu apartamento, pelo menos até resolvermos a questão da guarda. É o golpe de mestre. Filipa, grata, aceita. Enquanto isso, Sofia começa a sentir o peso das decisões que estão sendo tomadas por ela. A menina escuta, por meio de comentários e telefonemas, que existe uma disputa pela sua guarda. O medo toma conta. E se eu tiver que voltar a morar com o tio Jaques? Ela desabafa com Léo em lágrimas. A babá tenta tranquilizá-la, mas sabe que a situação está prestes a sair do controle. Jaques, por sua vez, percebe que cada movimento está funcionando. Rosa, frágil e confusa, chega a pedir que Filipa lute pela guarda da neta. Exatamente o que ele queria ouvir. Ao saber disso, o vilão comemora em silêncio. Perfeito. Agora é só uma questão de tempo. Murmura, olhando pela janela de seu escritório com aquele sorriso enigmático que mistura satisfação e crueldade. Mas nem tudo corre de forma tão suave quanto ele gostaria. Samuel, atento aos bastidores da Boaz, começa a desconfiar do comportamento do empresário. Ele nota que Jaques anda muito próximo de Filipa, sempre com discursos sobre família, união e reconstrução. Ele não dá ponto sem nó, comenta Samuel a Cássia. Jaques nunca se move sem interesse, e quando começa a falar em amor, é sinal de perigo. Enquanto o jogo se desenrola, Filipa começa a sentir uma estranha mistura de emoção e desconfiança. Ela sabe que Jaques tem um passado duvidoso, mas o magnetismo dele é inegável. E quando ele se aproxima, oferecendo palavras doces e um toque de sinceridade nos olhos, a viúva se perde. Você é diferente de todos, Jaques. Parece que me entende de verdade, diz com a voz trêmula. Ele sorri, um sorriso que mais parece um selo de vitória. Na mansão, Rosa vive um ciclo de lucidez e delírio. Há momentos em que reconhece o perigo, em outros, defende o filho com unhas e dentes. Ele mudou Filipa. Está mais maduro, mais humano, repete, sem perceber que está sendo manipulada como uma marionete. Jaques, astuto, alimenta essas crenças, levando flores, preparando o café da manhã e fingindo preocupação com o bem-estar da mãe. O que eu mais quero é ver nossa família unida de novo, mamãe. Mas a união que ele planeja é uma armadilha. Assim que Filipa tiver a guarda de Sofia, Jaques pretende assumir as decisões legais e financeiras da menina, o que na prática o colocará de volta no comando da Boaz. Ele já até conversa com Ricardo sobre documentos e estratégias, disfarçando tudo como um apoio jurídico à causa familiar. O advogado desconfiado tenta questionar as intenções do empresário, mas Jaques se esquiva com maestria. Você acha mesmo que eu seria capaz de usar uma criança para benefício próprio? Pergunta ofendido. A atuação é impecável. Ricardo, mesmo com dúvidas, prefere não confrontá-lo de imediato. Enquanto isso, Filipa começa a ser vista constantemente ao lado dele, o que gera comentários dentro da fábrica. A viúva de Abel andando com Jaques Boaz? Isso não vai acabar bem, cochicha uma funcionária. Outros, mais ousados, apostam que o relacionamento já é mais íntimo do que aparenta. Ele sempre consegue o que quer, não é? Essa mulher vai ser o próximo degrau. E é exatamente isso que Jaques quer. Que todos acreditem que ele está apenas apaixonado. Assim, ninguém percebe o que realmente está por trás. Um movimento calculado para retomar o império da família Boaz e transformar todos à sua volta em peças do seu tabuleiro. Jaques acredita que está prestes a alcançar a glória. Cada movimento foi calculado com precisão. A emoção de Filipa, a vulnerabilidade de Rosa, o medo de Sofia. Tudo parece se encaixar como peças de um quebra-cabeça sombrio. No entanto, o que ele não esperava era que as máscaras começariam a cair mais rápido do que imaginava. Filipa, por mais que tente se convencer de que está agindo pelo bem da menina, começa a sentir um incômodo crescente. Certas atitudes de Jaques despertam lembranças antigas. O olhar frio, os gestos controlados, o jeito como ele fala de poder com tanto prazer. Em uma noite silenciosa, ela escuta uma conversa suspeita entre ele e Ricardo. Não ouve tudo,
mas o suficiente para entender que há algo errado. O contrato precisa ser assinado antes da audiência da guarda, diz Jacques num tom firme. Filipa congela atrás da porta. No dia seguinte, ela confronta o vilão. Você está tentando me usar, não está? Pergunta com os olhos marejados. Ele disfarça, faz drama, coloca a mão no peito e responde com voz mansa. Filipa, eu só quero o melhor para Sofia. E para nós. Ela hesita, mas as dúvidas já estão plantadas. Enquanto isso, Samuel intensifica sua investigação silenciosa. Ele descobre movimentações financeiras estranhas, reuniões secretas e até uma tentativa de Jacques de pressionar fornecedores da Boaz para retomar antigos contratos. Ele está montando uma estrutura paralela de poder, comenta preocupado. Se continuar, em pouco tempo ele terá o controle total. Rosa, mergulhada em delírios e culpa, se torna o centro do caos. Ela passa a confundir lembranças com o presente e chega a afirmar que viu Abel caminhando pelos jardins da mansão. Ele me disse para confiar no Jacques, que tudo vai ficar bem, sussurra, perdida entre lágrimas e risos. Filipa, ao ouvir isso, sente um arrepio. Percebe que o vilão está se aproveitando até da fragilidade mental da própria mãe para se consolidar. Em meio a tudo isso, Sofia começa a ter pesadelos recorrentes. Sonha com o tio, observando-a do alto da escada, com aquele sorriso que ela sempre temeu. Léo tenta confortá-la, mas a garota insiste. Eu sei que ele quer me tirar daqui, e ela está certa. Jacques já se articula com advogados e tenta influenciar o juiz do caso, prometendo garantir uma estrutura familiar adequada para a menina. O que ele não sabe é que Samuel conseguiu provas. Um dossiê completo com e-mails, áudios e contratos falsos que expõem o verdadeiro plano do vilão. Usar a guarda de Sofia como fachada para assumir legalmente as ações da Boaz em nome da família. Sofia viverá um dos momentos mais delicados e tocantes de sua trajetória. A menina, que vinha tentando lidar com a ausência do pai e as turbulências na mansão dos Boaz, verá sua vida emocional virar de cabeça para baixo quando tiver um sonho profundamente realista. Ou, quem sabe, uma manifestação espiritual de Abel. O encontro será carregado de simbolismo, ternura e revelações sutis que darão novo fôlego à personagem, reacendendo a ligação com suas origens e o amor incondicional que sempre a sustentou. Nas cenas que vão ao ar em breve, Sofia aparecerá sozinha em seu quarto, deitada, observando o teto com um olhar distante. O ambiente ao seu redor refletirá seu estado interior, o abajur emitindo uma luz suave, as cortinas movendo-se levemente com o vento noturno e sobre a mesa, o velho retrato de Abel sorrindo ao lado dela. A garota se sentirá perdida, confusa com tudo o que vem acontecendo. A instabilidade na Boaz, as brigas familiares, o medo de Jacques e, principalmente, as incertezas em relação a Léo, que se tornara seu ponto de apoio e, ao mesmo tempo, um lembrete constante do passado que ela não consegue abandonar. Sofia se encolherá na cama, abraçando o travesseiro, e deixará as lágrimas caírem silenciosas. Pai, por que você me deixou? Murmurará com a voz embargada. Nesse instante, o ambiente começará a mudar. Uma brisa suave invadirá o quarto, as cortinas balançarão com mais força e uma luz dourada envolverá o espaço. O relógio ao lado da cama parará e o tempo parecerá suspenso. Sofia, sem entender, olhará em volta e sentirá uma presença. É quando Abel surgirá, sereno, vestido com a mesma roupa do dia em que foi visto pela última vez, irradiando uma calma indescritível. Papai? Dirá ela, com um fio de voz. Sou eu, minha pequena, responderá Abel, abrindo os braços. Sofia correrá até ele e o abraçará com força, como se temesse que o toque se desfizesse. A emoção tomará conta da cena. Um reencontro entre mundos, entre o visível e o invisível. Abel acariciará os belos da filha e dirá com ternura: Eu nunca fui embora, Sofia. Só mudei de lugar. Sempre estive aqui, olhando por você, orgulhoso da menina corajosa que se tornou. A menina soluçará.
dizendo que tem medo de perder tudo de novo. Medo de Jacques, medo de voltar para a mansão, medo de que o amor de Léo desapareça como um sonho. Abel sorrirá, paciente, e colocará a mão sobre o coração dela. O medo é só a ausência da fé, minha filha. E a coragem... a coragem é o presente mais bonito que você herdou de mim. Nesse momento, algo chamará a atenção de Sofia. Um pequeno brilho no chão, próximo à cama. Ela se abaixará e verá um dedal de costura, o mesmo que Abel lhe dera anos atrás. Na época, ele contava que o dedal era um símbolo da proteção dos costureiros antigos, um amuleto de quem tecia o próprio destino com as próprias mãos. Com isso, você nunca vai se ferir tentando fazer o certo, ele dizia. Sofia se lembrará da cena como se fosse ontem. Abel sentado ao seu lado, ajudando-a a costurar o primeiro vestido da boneca preferida. Esse dedal é para te lembrar que você é forte, e que quando o mundo parecer cruel, basta fechar os olhos e se lembrar de quem você é. Agora, aquele mesmo dedal, que ela acreditava perdido desde a morte do pai, reaparece em seu quarto, brilhando sob a luz suave da lua. Ela o segura com as duas mãos como se fosse algo sagrado. Foi você quem trouxe isso para mim, não foi? Perguntará entre lágrimas e sorrisos. Abel assentirá, emocionado. Sempre que você se sentir fraca, lembre-se desse dedal. Ele é a prova de que nada realmente se perde quando existe amor. O sonho continuará. Abel levará Sofia até um campo iluminado, onde o céu parece próximo o bastante para ser tocado. Pássaros brancos cruzam o horizonte e o som do vento se mistura a uma melodia distante, talvez a mesma que Abel costumava cantar para fazê-la dormir. A vida vai te testar muitas vezes, minha pequena, dirá ele, olhando o horizonte. Mas nunca esqueça que cada lágrima que cai é uma semente de sabedoria. E cada dor que você suporta é uma prova de que o amor continua vivo. Sofia, ainda abraçada ao pai, perguntará se um dia eles se reencontrarão. Abel sorrirá e dirá: nós nunca nos separamos. Você só precisa olhar com o coração, ele tocará o rosto dela e começará a se desfazer em luz, como poeira dourada levada pelo vento. Sofia tentará segurá-lo, mas sentirá apenas o calor em suas mãos. Não vá ainda, papai! Gritará, mas a voz dele ecoará. Eu estou em tudo o que te faz corajosa. A menina acordará de repente, com o coração acelerado. Por um momento, não saberá se sonhou ou se realmente viveu aquele instante. A janela estará entreaberta e a brisa fria da madrugada entrará no quarto. O relógio, que antes havia parado, voltará a funcionar. O dedal estará ali, firme em sua mão, como uma prova palpável de que o amor transcende qualquer barreira. Sofia o levará aos lábios num gesto de gratidão. Obrigada, pai, sussurrará. Nos dias seguintes, Sofia despertará com um novo brilho no olhar. A tristeza que antes a acompanhava como uma sombra começa a se dissipar, dando lugar a uma serenidade quase enigmática. Léo notará a diferença. O jeito como ela fala, anda, observa o mundo. Há algo nela que lembra a Bela. Uma força calma, um tipo de coragem silenciosa que inspira quem está por perto. A menina, ainda muito jovem, parece ter entendido algo que os adultos ao seu redor ainda não. Que o amor não termina com a morte, apenas muda de forma. Enquanto toma café com Léo na manhã seguinte, Sofia brinca com o dedal entre os dedos. Meu pai está comigo, diz com convicção. Léo tenta disfarçar o espanto, mas o tom firme da garota o comove. Ele me ensinou que a gente pode ser corajoso mesmo quando tem medo. Léo sorri e responde: então você é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Sofia retribui o sorriso e pela primeira vez em muito tempo sente-se em paz. Mas a calmaria logo será colocada à prova. Jacques volta à mansão mais agressivo e controlador do que nunca, determinado a recuperar o domínio sobre tudo e todos. A presença dele transforma o ar da casa. Pesado, denso, sufocante. Sofia percebe que o tio tenta manipulá-la, falando de Abel de forma distorcida, tentando convencê-la de que o pai não era o herói que ela pensa. A menina, porém, o encara com firmeza. Meu pai não está aqui para se defender, mas eu estou,
responde, surpreendendo até mesmo Léo, que presencia o confronto de longe. Jacques disfarça o incômodo, mas o olhar dele revela um lampejo de medo. Pela primeira vez, ele sente que a garotinha não é mais tão vulnerável. Sofia o encara com a serenidade de quem já viu o outro lado da vida, e isso o desconcerta. No fundo, Jacques teme tudo o que não pode controlar, e a nova postura de Sofia o atinge como uma ameaça silenciosa. Em outro momento, Rosa observa a neta de longe e se emociona ao perceber o quanto a menina cresceu. Ela tem o espírito do Abel. Comenta baixinho com Filipa, que concorda, tocada pela mudança súbita na garota. É como se ele ainda estivesse guiando ela, completa. A cena é de pura delicadeza. 3 gerações unidas por uma força invisível, por um amor que insiste em permanecer mesmo quando tudo parece desabar. Mais tarde, ao entardecer, Sofia sobe até o sótão da casa. O lugar, cheio de lembranças, carrega o cheiro de madeira antiga e o som distante do vento batendo nas telhas. Ela se ajoelha diante de uma caixa com fotos e cartas antigas de Abel. Folheia as lembranças com cuidado, até encontrar uma carta que nunca tinha visto. O papel, amarelado pelo tempo, traz a caligrafia inconfundível do pai. Se um dia você sentir que o mundo é grande demais para o seu coração, feche os olhos. Eu estarei em cada batida dele, lembrando que você é minha melhor obra. As lágrimas caem, mas agora são de gratidão. Sofia guarda a carta e o dedal juntos, como quem sela uma promessa eterna. O vento sopra com força, abrindo a janela do sótão, e uma luz dourada invade o espaço, banhando a menina em calor e esperança. O medo dá lugar à fé. A dor se converte em memória boa. E Sofia, com o coração leve, compreende que o amor do pai nunca foi embora. Apenas mudou de morada, agora vivendo dentro dela. A partir desse dia, Sofia não voltará a ser a mesma menina assustada. Ela se tornará o reflexo mais puro de Abel, determinada, sensível e capaz de enfrentar até Jacques com uma coragem que desafia qualquer sombra. E quando mais tarde, Léo a observar caminhando pelo jardim com o vento brincando em seus cabelos, ele terá certeza de uma coisa: a Bela cumpriu a promessa. Nunca deixou de estar ao lado da filha. Danilo vai voltar a dar o que falar. O rapaz que nunca se conformou com as decisões recentes dentro da Boaz vai mostrar que ainda tem cartas perigosas na manga. Furioso com as novas regras impostas e revoltado por ter perdido privilégios, o vilãozinho começará a agir com impulsividade. Sua arrogância e senso de superioridade não permitem que ele aceite ser apenas uma peça descartável nos jogos de poder do empresário. Dessa vez, ele vai longe demais e vai cavar sua própria ruína sem perceber. Desde que Samuel assumiu parte das operações da empresa e começou a impor uma gestão mais rígida, Danilo tem se sentido encurralado. Ele não tolera a ideia de trabalhar sob ordens, principalmente de alguém como Samuel, que representa tudo o que ele despreza: competência, lealdade e senso de justiça. E é justamente esse contraste que acende o estopim. Cansado de ser vigiado e sem dinheiro para sustentar o luxo que considera seu direito, Danilo decide agir por conta própria. Em um acesso de raiva, ele invade o escritório de Jacques e exige uma conversa imediata. O empresário, frio e calculista, observa o rapaz com o mesmo desprezo de quem encara um peão fora de lugar. "Você esqueceu com quem está falando, garoto?", dispara Jacques, sem levantar a voz, mas deixando claro quem manda. Danilo, porém, não se intimida. Com um olhar carregado de rancor e desespero, ele joga a bomba. Quer uma quantia altíssima em dólares. Segundo ele, está decidido a deixar o país e recomeçar a vida nos Estados Unidos. "Ou você me paga o que eu pedi, ou eu conto o que sei. E acredite, Jacques, eu sei de mais coisas do que você imagina", ameaça com um sorriso venenoso. O empresário tenta manter o controle, mas por dentro sente o peso da ameaça. Danilo é imprevisível e Jacques sabe que qualquer deslize pode ser fatal. Ainda assim, o vilão experiente prefere apostar no blefe.
Você não tem coragem, moleque. Nunca teve. E quem fala demais acaba morto ou esquecido, responde ele, deixando o recado no ar. Enquanto isso, no corredor da Boaz, Samuel observa tudo de longe. Ele havia ouvido parte da discussão por trás da porta entreaberta e percebe que algo grande está para explodir. Sua mente trabalha rápido. Ele sabe que Danilo pode ser a peça que faltava para desmascarar Jaques de uma vez por todas. Com cautela, ele espera o momento certo. E quando Danilo sai enfurecido, o chama para uma conversa. O tom é calmo, quase amistoso. Você parece tenso, Danilo. Está tudo bem? Pergunta Samuel, tentando sondar o terreno. O rapaz, ainda ofegante, responde com deboche. Tudo ótimo. Só estou cansado de ver gente fingindo que é honesta, enquanto enche os bolsos com o dinheiro dos outros. Samuel percebe a oportunidade e decide jogar o jogo. Se é dinheiro que você quer, posso te ajudar. Eu ouvi parte da conversa com Jaques. Sei do valor que você pediu. Talvez eu consiga arranjar o que precisa. A proposta deixa Danilo desconfiado, mas intrigado. Ele não imagina que Samuel já tem um plano armado. Fingindo solidariedade, o rapaz de bom coração promete preparar uma maleta cheia de dólares. Mas é o seguinte, diz Samuel, se você quer ir embora do país, vai fazer isso do jeito certo. Quero garantir que você nunca mais se envolva com esse tipo de gente. Danilo acredita ter vencido. Na sua mente, Samuel é apenas mais um idiota tentando parecer justo. Ele aceita o acordo, marca o encontro e, pela primeira vez em muito tempo, se sente no controle. No entanto, o que ele não imagina é que Samuel está prestes a virar o jogo e arrancar de uma vez por todas o segredo mais obscuro da Boaz. Na noite seguinte, o encontro acontece em um galpão afastado, onde o silêncio é cortado apenas pelo som distante de carros passando. Samuel chega com a maleta nas mãos, cercado por uma tensão quase palpável. Danilo, ansioso, observa cada movimento. Aqui está o que você pediu, diz Samuel, colocando a maleta sobre a mesa enferrujada. Mas antes quero ouvir o que você tem para me dizer sobre o que aconteceu com Abel. O nome é suficiente para gelar o sangue de Danilo. Ele tenta disfarçar, mas a voz trai o nervosismo. Abel? Por que você está trazendo isso à tona agora? Samuel dá um passo à frente. Porque eu sei que Jaques tem culpa naquele acidente. E você também sabe. A diferença é que eu quero justiça. E você pode sair dessa limpo se colaborar. A pressão psicológica surte efeito. Danilo começa a andar de um lado para o outro, as mãos suando. Por fim, ele desaba. Tá bom, você quer saber? Fui eu quem ensinou Jaques a cortar os freios do carro de Abel. Eu sabia que ele queria se livrar do velho, mas não achei que teria coragem de ir até o fim. Samuel mantém a expressão firme, mas o coração dispara. A revelação é mais séria do que ele imaginava. Danilo continua, agora tomado por uma mistura de arrependimento e raiva. Eu avisei que aquilo daria errado, mas Jaques não quis saber. Ele me pagou bem para ficar quieto. Depois mandou Ricardo apagar tudo, só que o idiota não apagou o vídeo. Samuel se inclina. Que vídeo? Danilo respira fundo antes de soltar a última bomba. Ricardo gravou Jaques debaixo do carro de Abel, horas antes do acidente. Ele dizia que era apenas uma inspeção de rotina, mas a gravação mostra tudo. Jaques estava suando, com as mãos sujas de graxa, e ainda deu risada quando terminou o serviço. O vídeo ficou salvo em um HD externo. Ricardo jurou que o tinha destruído, mas eu sei que ele guardou uma cópia. Ele sempre guarda. Nesse instante, Samuel percebe que está diante da peça final do quebra-cabeça. O vídeo, somado ao testemunho de Danilo, pode derrubar Jaques de forma definitiva. Mas ele precisa agir com cuidado. Você vai me entregar esse vídeo, afirma, em tom sereno. Danilo hesita. E o dinheiro? Samuel abre a maleta, revelando dezenas de maços de dólares, falsos, cuidadosamente preparados apenas para ganhar tempo. Primeiro o vídeo, depois o dinheiro. Palavra de homem. Danilo pensa por alguns segundos, avaliando se deve confiar. O medo vence a razão. Está bem. O HD está no meu apartamento, dentro do cofre. Mas você precisa prometer que vai me deixar em paz.
Samuel apenas concorda com a cabeça, mas o olhar firme denuncia que sua promessa tem um outro significado. Enquanto isso, na mansão dos Boaz, Jaques sente que algo está errado. Seu instinto de sobrevivência o alerta, e ele manda Ricardo descobrir onde está Danilo. Aquele garoto vai me meter em uma encrenca, eu sinto, murmura com o olhar tenso voltado para o horizonte. Ricardo, pálido, tenta disfarçar o medo. Ele sabe que o vídeo existe e sabe também que, se vier à tona, não haverá salvação para nenhum dos dois. A partir daí, a tensão cresce. Samuel combina com Filipa e Léo uma estratégia para agir sem levantar suspeitas. Se conseguirmos esse vídeo, a Boaz estará livre da sombra de Jaques, afirma. Filipa, ainda desconfiada, pergunta se ele realmente acredita em Danilo. Não confio nele, mas confio no medo, e ele está apavorado. Enquanto Samuel prepara o golpe final, Danilo vive seus últimos momentos de falsa liberdade. O rapaz se despede dos poucos amigos que restam e planeja o voo que nunca acontecerá. Do outro lado, Jaques movimenta suas peças com frieza. Se Danilo abrir a boca, eu acabo com ele antes que respire para contar qualquer coisa, diz em tom ameaçador. O jogo está armado, e cada passo agora é um risco. Samuel sabe que está se aproximando do limite, mas também sente que Abel finalmente será vingado. O destino dos Boaz, de Jaques e de Danilo, está prestes a se cruzar de maneira explosiva, e nada será como antes. Tânia escapa da polícia, pega carona na estrada e some. Tânia ficará desaparecida e seu sumiço marcará um dos momentos mais eletrizantes e sombrios da trama. A mulher, antes elegante e controlada, vai mergulhar em um abismo emocional sem volta. Tudo começa após o fim definitivo de seu casamento com Jaques. Um rompimento que destrói o pouco equilíbrio que ainda restava em sua mente. A separação não é apenas um documento assinado. É uma ferida aberta que sangra em silêncio, alimentada pela rejeição, pelo ciúme e pelo orgulho ferido. No restaurante, Tânia e Ricardo mal começam a conversar quando são surpreendidos pela presença de Jaques. Ele está acompanhado de Filipa e o clima é de celebração. A mesa ao lado vibra com risadas, taças erguem-se em brindes, e os olhares cúmplices entre o ex-marido e a nova companheira são como punhais cravando no peito de Tânia. A mulher tenta disfarçar, mas o rosto entrega. O ciúme a corrói. O ódio lateja. Ela observa cada gesto. A mão de Filipa tocando o braço de Jaques. O sorriso leve. A intimidade de um casal recém-apaixonado. De volta para casa, o silêncio entre Tânia e Ricardo é sufocante. Ricardo tenta consolar, mas ela já não ouve. O olhar distante, fixo no nada, denuncia um turbilhão interno prestes a explodir. E explode. Tânia começa a falar sem filtro, misturando mágoa com raiva, amor com desprezo. Ele me trocou, como se eu fosse nada, grita, enquanto caminha de um lado para o outro, gesticulando, fora de si. Ricardo tenta acalmá-la, mas o gesto de empatia é interpretado como traição. Você também sabia. Todos vocês sabiam. Ela vocifera pegando um copo e o arremessando contra a parede. Em um acesso de fúria, Tânia age por impulso. Empurra Ricardo para o quarto, o ameaça com uma tesoura e o obriga a sentar-se. A cena é tensa, claustrofóbica. O advogado tenta argumentar, mas é em vão. Tânia está dominada por um surto. Você tem o vídeo, não tem? A prova contra o Jaques. Eu sei que você escondeu isso. Ela grita, os olhos marejados, mas o tom é de desespero. Ricardo nega, tenta explicar que o vídeo não existe, mas ela não acredita. Amarra-o com lençóis, prende-o à cama e o interroga com crueldade. As horas passam e o clima fica mais sombrio. A mulher oscila entre lágrimas e risadas, como se conversasse com vozes imaginárias. Ele vai pagar. Todos vão pagar, repete em tom baixo, quase como uma oração macabra. Ricardo, suando, tenta ganhar tempo, fingindo ceder. Tudo bem, Tânia, eu te mostro o vídeo, mas preciso do celular para enviar o arquivo. Ela hesita, encara-o, mas a esperança de encontrar algo que incrimine Jaques fala mais alto.
Entrega o aparelho, acreditando que finalmente terá a vingança em mãos. Ricardo aproveita o momento. Com os dedos trêmulos, finge digitar o nome do arquivo e, disfarçadamente, aciona o contato de emergência da polícia. Um sinal de localização é enviado. Ele tenta se manter calmo, mas o medo é visível. Pronto, enviei para você. Mente ele. Tânia pega o celular e começa a procurar o vídeo. Quando percebe que foi enganada, o desespero se transforma em ódio. Você me traiu, grita, atirando o aparelho contra a parede. Ricardo aproveita o momento de distração para se soltar das amarras e correr em direção à porta. A perseguição dentro da casa é frenética. Tânia o segue, tropeçando nos móveis, quebrando tudo pelo caminho. A polícia chega minutos depois, alertada pela chamada silenciosa. Ao ouvir as sirenes, Tânia congela. Por um instante, a razão parece voltar, mas é tarde demais. Ricardo, ensanguentado e trêmulo, aponta para ela. Prendam essa mulher. Ela olha em volta, percebe as luzes vermelhas piscando pela janela e, em um impulso, foge pelos fundos da casa. A fuga é cinematográfica. Descalça, com o cabelo desgrenhado e o rosto marcado pelo choro, Tânia corre pela rua escura. O som das sirenes ecoa atrás dela. Um carro freia bruscamente. É um caminhoneiro que, assustado, pergunta se ela está bem. Por favor, me leva daqui, implora ela ofegante. Sem pensar, o homem permite que ela suba na boleia. A polícia passa segundos depois, mas já é tarde. O caminhão desaparece na estrada, engolido pela escuridão. Enquanto isso, na Boaz e na casa de Rosa, a notícia da fuga se espalha. Jaques fica em choque ao saber que Tânia atacou Ricardo. Ela perdeu o juízo, comenta, sem imaginar que as consequências de tudo isso ainda estão longe de terminar. Filipa tenta confortá-lo, mas a culpa o consome. Eu devia ter percebido antes. Ela já dava sinais, murmura. Os dias seguintes são de pura tensão. A polícia encontra o caminhão abandonado em uma estrada secundária, com manchas de sangue no banco do passageiro. Nenhum sinal de Tânia. Rumores se espalham. Alguns dizem que ela foi vista em um posto de gasolina. Outros juram que ela pegou um ônibus para o interior. Há quem acredite que ela tenha se jogado em um rio. Ricardo, mesmo traumatizado, tenta retomar a rotina. Em entrevista à imprensa, diz que perdoa Tânia, mas o olhar perdido revela medo. Ela é doente e ainda está por aí. O público dentro da novela começa a se dividir. Há quem veja Tânia como uma vítima da própria dor e há quem a considere uma criminosa em fuga. Com o desaparecimento de Tânia, a novela ganha um tom sombrio. Caminhoneiros afirmam ter visto uma mulher desorientada nas redondezas de uma cidade litorânea. Outras testemunhas garantem que ela entrou em uma pousada simples usando outro nome. Nenhuma dessas informações é confirmada, e o mistério cresce. Nas sombras, Tânia observa de longe as notícias sobre si mesma. Cabelos cortados, rosto machucado, ela assiste pela TV da pensão barata uma reportagem que mostra sua foto estampada como foragida perigosa. Um sorriso torto se forma em seus lábios. Eles acham que eu perdi, mas eu só estou começando. Tânia reaparece semanas depois, em uma sequência de tirar o fôlego. A trama salta para um ponto em que todos acreditam que ela morreu. Há boatos de que o corpo encontrado próximo a uma represa seria o dela, mas os exames não confirmam. A cidade respira aliviada, mas essa tranquilidade é falsa, porque Tânia está viva, escondida em um vilarejo afastado onde se passa por outra pessoa. Agora, com um novo corte de cabelo e uma identidade falsa, ela trabalha em uma pousada simples, servindo café aos hóspedes e evitando qualquer contato com estranhos. À noite, no quarto escuro e úmido, observa as notícias no celular roubado. Cada manchete a faz sorrir com amargura. Eles pensam que escaparam, mas ainda vão pagar. Murmura, escrevendo em um caderno velho cada detalhe de sua vingança. Enquanto isso, Ricardo tenta retomar a rotina profissional, mas a lembrança do que viveu o persegue. Os pesadelos com Tânia são constantes. Ele acorda suando, com medo de ouvir a voz dela sussurrando seu nome. Ela vai voltar, diz em uma conversa com Valquíria que o alerta. E quando voltar, não vai ser para pedir desculpas.
Nos capítulos seguintes, o suspense toma conta da novela. Câmeras de segurança registram uma mulher rondando a mansão de Jacques. As empregadas juram ter ouvido passos no jardim e Rosa encontra uma rosa vermelha deixada sobre o muro, símbolo que Tânia usava como perfume e assinatura pessoal. Jacques entra em pânico, mas tenta esconder o medo de Filipa. Ela não tem coragem de voltar, diz ele, tentando se convencer, mas ela tem. Numa madrugada fria, Tânia surge diante do portão da casa, envolta num sobretudo preto, o rosto em sombras. Ela observa Jacques e Filipa conversando pela janela. A cena é quase idêntica àquela do restaurante. O casal rindo, trocando olhares, alheio ao perigo. Tânia segura uma carta nas mãos e murmura: "Agora é a minha vez." No dia seguinte, a carta chega a Boaz. Não há remetente, apenas o perfume marcante e o bilhete. "Vocês não se livraram de mim. A verdade ainda está entre nós." Valquíria lê o conteúdo com atenção e percebe que dentro do envelope há uma cópia de um contrato adulterado, uma prova de que Jacques pode ter participado do desvio de recursos da empresa, exatamente o que Tânia tentava descobrir antes de enlouquecer. A notícia cai como uma bomba. Jacques nega, mas a dúvida corrói todos à sua volta. Filipa começa a desconfiar de que o marido realmente esconde algo. Ricardo, pressionado, decide contar que o vídeo existia, mas foi destruído. "Eu não menti totalmente. Apenas tentei evitar o pior", confessa atormentado. Valquíria o encara furiosa. "Você ajudou ela a fugir.